Boa tarde, quase boa noite, né, para todos. Nós estamos aqui para dar início a mais uma atividade educacional promovida pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual eu dou as boas-vindas a todos aqui presentes. Eu sou Dante Alari, eu sou membro titular da Academia, né, e integrante do Comitê de Trabalho do Eixo Temático Tecnologia Farmacêutica, que é responsável por essa atividade de hoje. Eu quero destacar que as atividades educacionais amplamente promovidas pela Academia, há mais de 2 anos, mais ou menos, elas foram alteradas, né, foram remodeladas, e estão hoje organizadas debaixo de 6 eixos. Esses eixos temáticos são Educação em Ciências Farmacêuticas, História das Ciências Farmacêuticas, Insumos Farmacêuticos, Pesquisas Farmacêuticas, Toxicológicas e Clínicas, Políticas Públicas da Saúde e Tecnologia Farmacêutica. A ideia é que todas as segundas-feiras, se possível, né, nós tenhamos uma palestra sobre um tema. Nem sempre a gente consegue, mas essa é a proposta da Academia, que tenhamos toda segunda-feira uma palestra. O nome hoje do palestrante mudou, passa a ser o Dr. Wim de Grave, né, que está substituindo o Dr. Krieger. O Dr. Krieger está impedido em função de chamado do governo, né, na área de saúde. E eu acho que, mais do que vinha agora, tinha um tipo de uma descrição sucinta do que seria essa atividade de hoje, né? Mas eu tenho a impressão que, se fizer isso, nós vamos repetir alguma coisa que o próprio palestrante seria a pessoa mais indicada para nos dar essas informações. Então, eu vou omitir esse item aí. E como eu também não tenho o seu currículo, doutor Wim, eu fico impedido de falar alguma coisa a mais, além de ser o substituto do palestrante, né? Bom, haverá esses minutos iniciais de introdução, depois serão 50 minutos que o senhor terá para discorrer sobre o tema, e depois mais 30 minutos que ficarão destinados às perguntas daqueles que têm interesse. Eu diria que o tema suscita muita curiosidade. Eu, particularmente, sempre tive curiosidade para saber, mas nunca fui atrás da informação. Quando foi solicitado que eu ajudasse na moderação dessa palestra, evidentemente, eu fui me informar um pouco mais sobre aquilo que o Brasil fazia na Antártica, e li coisas interessantíssimas que eu tenho agora. O senhor tem condições, doutor Wim, de explanar, né, para todos nós, e eu diria que, pelo menos parcialmente, satisfazer as nossas curiosidades. Então, o tema, eu considero que é um tema, sem discutir a importância eu acho que vai ficar demonstrada na sua explanação, mas, como curiosidade, eu acho que ela é enorme, sobre esse tema. Eu não queria mais nada para falar, a não ser solicitar, se eu estou correto, o Leonardo, que o doutor Wim começasse a nos contar sobre o tema, né?
que é Antártica e as abordagens da Fiocruz no continente gelado. Esse é o tema. Isso não quer dizer que os seus comentários tenham que ficar absolutamente restritos a isso. Evidentemente que o senhor tenha liberdade para abrir o tema para alguma coisa que o senhor entenda ser importante para os ouvintes. Então, eu passo a palavra ao senhor, doutor Wynn, e peço que inicie a sua palestra. Muito obrigado, professor Dante. Eu queria, além de boa noite, saudar todos os acadêmicos presentes, obviamente, e vários ilustres colegas, né, o Dr. Leon Rabinovich e o Dr. Gilbert, que eu conheço pessoalmente, né? Mas também vários outros colegas, tanto da Fiocruz, que estão aqui presentes, e alguns integrantes, inclusive, do FioAntar. Então, eu vou passar para compartilhar a tela. Se o coordenador puder me dar essa autorização, por favor. Em só um minuto. Então, meu nome é Wynn de Grave, eu sou pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, no campus Manguinhos, e chefe do Laboratório de Genômica Funcional e Bioinformática. E também sou coordenador do projeto FioAntar, né, que faz parte, que é um dos projetos do programa ProAntar, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação, e Inovações, desculpa. Então, ainda não consigo compartilhar minha tela, né? Fiocruz, então, submeteu um projeto para um edital público, né, do MCTI, final de 2018, e foi selecionado dentro de um dos grupos para desenvolver um projeto na Antártica, projeto de pesquisa, e, ao mesmo tempo, a gente também fez várias interações com a Marinha do Brasil. Já consigo aqui. Eu acho que é isso mesmo. Está visível para todos? Sim. Então, foi, na verdade, uma ação dentro da Fiocruz de 8 laboratórios e mais 3 coleções científicas para submeter um projeto conjunto para esse edital, porque, como o Brasil é signatário, um dos membros consultores do Tratado da Antártica, isso envolve a obrigatoriedade de desenvolver pesquisa científica na Antártica. Então, isso, obviamente, requer uma ação bastante integrada na Fiocruz e envolve 2 vice-presidências, né? A de Pesquisa e Coleções Biológicas e a vice-presidência de Produção e Inovação em Saúde, VPPIS. E é importante mencionar, né, que a Fiocruz tem, vamos dizer, uma certa tradição em expedições científicas. Obviamente, né, as várias imagens aqui mostram, né, a luta do Oswaldo Cruz no início de 1900 para melhorar as condições sanitárias no Rio de Janeiro, principalmente, mas também tanto ele quanto o Carlos Chagas e vários outros colegas lançaram várias expedições importantes no interior do país, tanto para conhecer a situação de moradia, de saúde, de trabalho, de vida dos brasileiros, mas também para contribuir com medidas sanitárias importantes no combate às grandes endemias daquela época, né? Febre amarela, peste, malária, mas também doença de Chagas, né? Descoberto pelo Carlos Chagas. A gente vê, inclusive, nessa foto a visita do
do Albert Einstein, né, que está aqui do lado do Carlos Chagas, primeiro andar aqui do Castelo Mourisco. E a Fiocruz, desde aquela época, desenvolveu ações diversas, tanto na parte de desenvolvimento de vacinas, luta contra as epidemias como um todo, que tinha um conceito, trazia um conceito novo, no Oswaldo Cruz, sobre os agentes infecciosos e as maneiras para promover saúde pública e combate a grandes epidemias através de medidas de saneamento e de vacinação também. Isso, obviamente, como provavelmente todos sabem, isso não foi uma ação que transcorreu sem protestos e complicações, né? Mas certamente a história mostrou que Oswaldo Cruz estava no muito bom caminho. A gente vê aqui na foto à direita, né, a produção de vacina contra a febre amarela na década de 20, né, e as últimas vacinas que foram produzidas ainda nesse sistema, vamos dizer, vai até praticamente 1970 com a produção de vacina contra a varíola. Obviamente, os métodos de produção e todo o processo de produção mudou muito, né? Então, a Fiocruz continua produzindo bastante vacinas, tanto para a febre amarela, mas também para as grandes campanhas do Ministério da Saúde para a vacinação, o Programa Nacional de Imunização, e, mais recentemente, toda a campanha para desenvolvimento e produção de vacina contra o Covid, né? Então, a Fiocruz também sempre teve uma ação muito importante de interlocução com o Ministério da Saúde para a parte de vigilância epidemiológica, essa produção de vacinas, produção de diagnósticos, que teve, com diagnósticos moleculares, um grande desenvolvimento nos últimos anos, e também isso é baseado num componente muito importante de pesquisa e ciência na instituição, nas diferentes áreas, né, dos institutos, não só o Instituto Oswaldo Cruz de pesquisa, obviamente, mas também todos os centros regionais da Fiocruz, espalhados em 9 estados da União, e o Centro Nacional de Controle de Qualidade no Campus Manguinhos, a Escola Nacional de Saúde Pública, Comunicação e Informação em Saúde, História da Saúde e muitas outras atividades, né? Essa presença nacional da Fiocruz é muito importante, esses 9 estados, porque isso, obviamente, amplia bastante o horizonte, tanto de vigilância em saúde, mas também o impacto regional, tanto da cooperação científica quanto interação com o sistema de saúde local nos diferentes estados, né, da Amazônia até Rio de Janeiro, o Ceará, Piauí, até Paraná, e agora também Ribeirão Preto, São Paulo, né? Então, a Fiocruz se envolve com todos os aspectos do SUS, tanto a parte de capacitação, educação em saúde, a pesquisa científica, a produção, né, principalmente de medicamentos, diagnósticos e vacinas, mas também a parte de controle de qualidade, atividades analíticas, uma super importante atividade de referência em saúde, né, nos diferentes endemias importantes, agravos importantes para o Ministério da Saúde, desenvolvimento de biomodelos, enfim, eles são refletidos e também a assistência básica, né, através do o Instituto Nacional de Infectologia, no campus Manguinhos, o IFF, né, o Instituto Fernando Figueiras, que é um instituto bastante bem conhecido de saúde da mulher, das crianças e adolescentes.
E as atividades e interações, obviamente, com o LACENS e o sistema do SUS nos diferentes estados do Brasil. Então, a Fiocruz tem um componente importante, né, de desenvolvimento tecnológico, onde a gente vê, né, dengue, chikungunya, zika, febre amarela, os últimos anos de desenvolvimento tecnológico e produção desses testes, tanto testes rápidos de diagnóstico sorológico, o imunológico, quanto testes de PCR e diferentes tipos de testes point of care, né? Como eu mencionei também, as atividades de atenção à saúde, educação, pesquisa, produção, informação e comunicação são aspectos muito importantes da interação da Fiocruz com a sociedade, né? E o fortalecimento do sistema de vigilância nacional é muito importante, tanto parte de pesquisa e controle de vetores, a parte de laboratórios de referência, a interação com os LACENS, os laboratórios NB3 da Fiocruz, que integram a rede nacional e também integram atenção para as infraestruturas críticas e vigilância de fronteiras, por exemplo, da Fiocruz, o Centro de Recursos Biológicos, CRB, e, né, mais recentemente, inauguração do Biobanco Covid-19, na parte de estudos de dados e conhecimento em saúde, e pesquisa em emergências sanitárias como um todo. Isso dá um pouco o contexto por que a Fiocruz foi se envolver com um programa de pesquisa na Antártica, né? Porque tem, obviamente, a demanda da sociedade, a demanda do SUS, né, para soluções e estudos sobre diferentes aspectos, e a Fiocruz conseguiu, principalmente nos últimos décadas, né, construir um sistema de inovação em ciência e tecnologia, tanto para a parte mais pesquisa mais básica, mas também desenvolvendo produtos e serviços para a saúde. Fiocruz, obviamente, também tem muita interação. Essa foto aqui está um pouco deformado, mas mostra que a Fiocruz tem uma quantidade grande de interações de cooperação científica e de educação, capacitação, por exemplo, em saúde pública, principalmente com os países lusofônicos na África, mas com a maioria dos institutos de saúde no mundo, e também cooperação técnica e de pesquisa, principalmente com os Estados Unidos, Europa, mas também Austrália, então, a gente tem uma atividade de cooperação internacional bastante importante, tem uma interação próxima, né, com o OPAS e com a OMS, e a Fiocruz também tem uma agenda estratégica no âmbito da Agenda 2030, para dar atenção aos ODCs, né, tanto na área de saúde quanto de saneamento, que a gente sabe que são elementos extremamente importantes para promover a saúde da população. Então, o objetivo da Fiocruz no Programa Antártico foi principalmente estabelecer parcerias com outras instituições. Para isso, também a Fiocruz contribuiu tanto na inauguração da nova estação na Antártica, Comandante Ferraz, porque, né, o programa ProAntar do Brasil já tem praticamente 30 anos de atividades na Antártica, na antiga estação de pesquisa, que depois, uns 20 anos atrás, foi destruída por um incêndio, foi construído depois, com parte desses módulos
ali presentes, que são containers, né, foram juntados numa construção de módulos de emergência, e mais recentemente o Brasil construiu uma nova estação de pesquisa, Comandante Ferraz, que a gente consegue ver aqui um pouco na imagem, né? Isso na Baía do Almirantado, e vamos dizer, o desenho dessa estação foi feito por engenheiros e arquitetos brasileiros e foi executado por empresas chinesas e foi trazido para a Antártica e montado por operários e engenheiros chineses, e foi comissionado e inaugurado em janeiro de 2020. A Fiocruz achou muito importante, como um dos aspectos principais do projeto FioAntar, é a prospecção, a análise de vigilância de eventuais agentes patogênicos na Antártica, não só presentes de forma autóctonos na Antártica, mas também trocados pelas aves marinhas e animais marinhos entre a Antártica e o continente. E esse continente, obviamente, pode tanto ser América do Sul, as Américas, pode ser Austrália, pode ser África, né? Depois vamos olhar um pouco mais o mapa da Antártica, mas então é bastante importante a gente ter esse olhar sobre agentes patogênicos na Antártica, né? E a Fiocruz achou importante ter um laboratório permanente, instalar um laboratório permanente na Estação Comandante Ferraz, inclusive com aspectos e capacidade maior de biossegurança do que os demais laboratórios ali presentes. E para isso também fez um acordo de cooperação com o CICIRM, né, com CICIRM é a Secretaria Interministerial dos Recursos do Mar, que é gerenciado essencialmente pela Marinha, e a Fiocruz fez esse acordo para poder ter uma cooperação maior no uso da estação. Então, essa vigilância de novos agentes patogênicos visava principalmente analisar a microbiota e vírus antárticos com seu potencial patogênico, e também desenvolver prospecção biotecnológica, para a gente ter uma ideia melhor da biodiversidade presente na Antártica e as eventuais aplicações biotecnológicas desses organismos. Porque a gente pensa à primeira vista que a Antártica é grande, congelado e branco, e que praticamente não tem vida fora de pinguins e os elefantes marinhos, os leões marinhos, mas obviamente tem bastante micro-organismos presentes ali, vírus presentes, também fungos e musgos principalmente. Então, eu acho que é bastante relevante. Então, no âmbito dessa interação com a Marinha, instalamos um laboratório de biossegurança aumentada na Antártica, que principalmente tem instalação para fazer o essencial em termos de microbiologia, né, com estufas incubadoras, inclusive de baixa temperatura, uma cabine de biossegurança classe 2 e microscópios e materiais para fazer diagnósticos rápidos, detecção de agentes infecciosos e também preparação de material genético do que for encontrado lá. Isso, obviamente, é bastante importante. A interação com a Marinha tem previsão de término, renovação, né, em janeiro de 2025, e os projetos dessa fase de ProAntar eram previstos para terminarem no final de 2023, mas
vão ser estendidos até final de 2024, né? Principalmente porque houve dificuldades em pelo menos 2 operações de Antártica por causa de Covid, né? Então, essa análise integrada de investigação e monitoramento de micro-organismos na Antártica é bastante importante, porque a gente, por exemplo, sabe que no momento tem vários vírus influenza de alta patogenicidade para aves circulando no mundo, inclusive entre aves silvestres, selvagens, mas que, por exemplo, na Europa ameaçam grandes fazendas de criação de frangos, por exemplo, né? Ou várias outras criações de animais são ameaçados por esses vírus. Então, a vigilância é super importante. A gente já sabe, por exemplo, por pesquisa publicada, que mesmo no Ártico também tem vários agentes patogênicos ganhando a superfície por causa do descongelamento gradual. Por exemplo, o Bacillus anthracis está nessa categoria, né? E isso, obviamente, oferece um risco importante. E a gente, obviamente, não sabe quais organismos e vírus que podem ter sido congelados ou ficado congelados centenas de anos, como eles poderiam, de repente, reativar, né? Essa bioprospecção para a biodiversidade e as suas aplicações é bastante relevante também, né? A gente não deve esquecer que vários organismos detectados na Antártica pela primeira vez são, por exemplo, fontes de enzimas industriais. Posso mencionar a lipasa, por exemplo, eu acho que era da Candida antártica, né? Então, só um exemplo, mas tem vários outros enzimas relevantes que poderiam ser utilizados em processos industriais ou processos de desenvolvimento de estratégias de tratamento, novos fármacos, etc. Bom, o laboratório ali realmente permite atividade geral microbiológica, e ela tem a grande vantagem quando a gente as missões na Antártica do MCTI se baseiam obviamente no suporte pela Marinha do Brasil para levar e trazer pesquisadores de volta, e também, onde possível, da Força Aérea Brasileira para fazer voos de suporte, mas também para levar e trazer pesquisadores. E essas, embora a estação do Brasil na Antártica está sendo ocupado, utilizado o ano todo, inclusive no inverno antártico, as operações de pesquisa somente são feitas no verão, ou seja, entre novembro e março. Só que quando pesquisadores vão coletar amostras lá, e amostras são geralmente água, solo, fezes de aves, mas também líquens, água de lagos, água do mar. Essas amostras depois ficam estocados, congelados a 4 graus, e são depois transferidos por navio da Antártica até o Rio de Janeiro. Essa viagem normalmente dura umas 3 semanas, mas mesmo amostras coletadas em novembro precisam esperar até o navio de pesquisa voltar ao Rio de Janeiro em abril no ano seguinte, né? Isso, obviamente, não é uma solução muito boa, porque principalmente para a preservação do ecossistema ou do conjunto da imagem do ecossistema num determinado
numa determinada amostra, essa imagem, obviamente, se muda com a estocagem dessas amostras. E então, quanto mais rápido os pesquisadores podem isolar micro-organismos no próprio laboratório ali na Antártica e preparar material genético, melhor, obviamente, é para as pesquisas, né? Isso também é uma das vantagens dos laboratórios. Além do laboratório Fiolab, tem mais 14 outros laboratórios ali presentes para microbiologia, para microscopia, para biologia molecular, para biologia marinha, para separação de amostras físicas, etc. Então, tem bastante espaço disponível de laboratórios e de guarda de material na estação depois da sua inauguração. São mais imagens do laboratório que, aí, nesse mesmo momento, a nova equipe, uma equipe acabou de utilizar o laboratório lá e está a caminho de volta para o Brasil, e daqui a uma semana, a próxima equipe está se dirigindo à Antártica. Cada equipe, no nosso caso, é composta de 2 pesquisadores, aliás, com uma ampla predominância de pesquisadoras mulheres, né? Mas, enfim, então a gente faz todo o uso possível do laboratório ali presente. Foram organizados também algumas sessões, desculpa, para explicar os projetos de pesquisa para o Grupo Base. O Grupo Base são militares, né, da Marinha, são 16 pessoas que ficam durante 13 meses em serviço num projeto antártico. Então, eles saem do Brasil em outubro e vão de navio até a estação e ficam na estação até novembro do ano seguinte, né? Inclusive hibernando, obviamente, trabalhando na manutenção e o uso da estação durante o inverno. Então, o projeto é principalmente orientado à vigilância e geração do conhecimento sobre biodiversidade na Antártica. Essas imagens aqui são já de Antártica, pelo menos nas redondezas da estação brasileira, nos meses já mais quentes, né, janeiro, fevereiro, onde uma parte do gelo já foi embora, mas depois de março, meados de março, começa a nevar de novo, e aí se torna um ambiente bem mais extremo ainda. Então, isso é uma vista. Aqui o navio de pesquisa, esse que é o Arirongel, creio. Tem 2 navios de pesquisa na Marinha, o Almirante Maximiano e o Arirongel, e aqui é uma visão da estação brasileira. Tem economia elétrica e a geração de forma sustentável, né, da parte elétrica. Não é responsável por 100% do uso da estação, obviamente, mas as montanhas atrás com as geleiras estão aqui do lado direito. Então, é um ambiente bastante inóspito. A gente sabe que tem bastante interação entre os ecossistemas, né? Embora a gente pense que a Antártica é muito isolado, mas tem realmente um intercâmbio tanto através de correntezas marítimas quanto ventos, né? Já foram detectados pólen, por exemplo, de plantas que vieram do Ártico, né? E foram levados pelos ventos até a Antártica. A gente sabe que mesmo nessas correntes marítimas
e as correntes do vento, microplásticos, por exemplo, são levados até a Antártica, e com isso também micro-organismos que se agregam a esses microplásticos. E o ecossistema ali, por mais que é um ecossistema limitado, né, porque não tem plantas nem animais outros do que aves, pinguins e né, os animais marinhos, mas também as baleias, etc. E todos esses ecossistemas estão interligados e no conceito One Health fica cada vez mais importante a gente ter esse olhar holístico e analisar os parâmetros de saúde única, né? Não só a saúde humana, mas também dos animais e da natureza, né? Vigilância e prospecção. E um aspecto também muito importante do nosso projeto é a parte de divulgação científica. Então, os grupos tiram muitas fotos, fazem entrevistas, filmam e tentam montar e fazer bastante junto com o setor de comunicação e divulgação da Fiocruz, tanto nas redes sociais quanto através de palestras e exposições, divulgação sobre as atividades na Antártica, né? Então, é uma atividade bastante intensiva e eu acho que esse é o grupo aqui de colaboradores, né, que envolve também, além dos laboratórios do Instituto Oswaldo Cruz, por exemplo, o Laboratório de Fisiologia Bacteriana, e o Dr. Leon Rabinovich trabalhou intensamente também para a montagem e definição do projeto no início. Tem vários outros laboratórios, né, de genética, de genômica, ou grupos do Instituto Nacional de Infectologia, principalmente na área de micologia, né? Parte de virologia, né? O laboratório vírus respiratório e sarampo, e o laboratório de virologia comparativa e ambiental, que é bastante importante, o laboratório de biologia molecular e micobactérias, que fazem prospecção para micobactérias ali na Antártica. Enfim, então a gente tem um grupo bastante grande de tanto pesquisadores já mais antigos, vamos dizer, na pesquisa, mas também muitos estudantes e pesquisadores jovens, o que é muito importante para a gente manter todo o desenvolvimento do longo prazo dessas pesquisas na Antártica, né? Então, aqui as diferentes atividades, né, dos grupos, pesquisa para vírus respiratórios, principalmente junto a pinguins e aves marinhas, os vírus gastrointestinais e ambientais, principalmente nas fezes de animais marinhos e dos pinguins, análise de fungos e prospecção para fungos de infecção sistêmica e fungos ambientais, bactérias esporulados, micobactérias, líquens. A gente também pesquisa bactérias bioremediadoras, né, que interagem ali localmente com degradação do material orgânico e transformando isso em outras moléculas. E toda essa parte de divulgação científica que é bastante importante, e o depósito das amostras e isolamento dos organismos, micro-organismos isolados nas coleções científicas da Fiocruz. Então, realmente é uma atividade multidisciplinar que envolve né, os diferentes setores da Fiocruz e que visa detectar eventuais ameaças para a saúde, ou saúde comum todo,
né? E também visa promover o desenvolvimento de soluções para o SUS. Então, tem bastante áreas diferentes de coleta de amostras, né? Porque o navio de pesquisa faz um roteiro de visitas de pesquisa a várias ilhas e locais de interesse especial, e lá a equipe dos diferentes projetos vão em terra para coletar amostras ali presentes, né? E depois são analisados nos laboratórios durante o restante do ano, né? Deixa eu ver. Isso já foram alguns resultados até agora. Obviamente, foram já detectados vários fungos de classe 3, né, que são, né, que oferecem risco para infecção sistêmica para o ser humano. Foram isolados centenas de bacilos, já algumas dessas com potencial patogênico, mas a gente está agora por esses meses fazendo a parte de análise genômica dos isolados, junto com isolados de micobactérias e de bactérias ambientais como um todo. Os laboratórios de virologia comparado, a gente já fez bastante análise da composição viral de lagos, né, que principalmente tem bacteriófagos e vírus que interagem com tanto procariotos quanto eucariotos. O laboratório de vírus respiratório já detectou um subtipo de vírus influenza, né, H1N2, em fezes de pinguins. Esse vírus não ele é relativamente endêmico, já foi detectado antes em pinguins, mas obviamente a gente precisa ver até onde vai a infecção dos diferentes vírus influenza que são mais recentes, né? O laboratório de paleoparasitologia, que também tem importante análise tanto para análise de carcaças de animais que morreram, ou aves que morreram, e para analisar os possíveis causas, né, e analisar quais nematóides estão presentes nesses animais. E também tem a parte de análise de metagenômica e análise computacional, né, das informações genéticas desses organismos todos, para a gente ter mais informação sobre os metabolismos, caracterização genética, taxonomia, obviamente, e análise de vias metabólicas e, com isso, também análise de possíveis metabólitos interessantes. E, obviamente, os grupos agora estão acelerando a parte de publicação, né? Várias publicações já saíram esse ano, relatando sobre essas diferentes atividades, né? E tem, obviamente, bastante informação também para a sociedade sobre essas análises. Então, tem muitas fotos, muitos materiais na imprensa e nas redes sociais que tem realmente uma visibilidade bastante importante, principalmente para o público mais jovem também. Então, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook, né? E mais recentemente até eu acho que tem um canal TikTok da Fiocruz que envolve algumas atividades na Antártica também. Então, isso realmente é uma atividade super importante porque o conhecimento sobre a Antártica na população em geral, mas também nas escolas, por exemplo, ou na população em geral é bastante
pequena, né? E a gente tem um site fioantar.fiocruz.br que tem mais informações. São mais algumas imagens dos nossos pesquisadores, né, com a mala cheia de tubos e kits de coleta e materiais que vão percorrendo ali sempre com muita segurança. Sempre tem um alpinista dedicado que acompanha os pesquisadores para fazer essas coletas, né? Então, eu vou só mostrar mais algumas imagens de uma outra apresentação que é um pouco mais... que mostra mais aspectos de alguns outros projetos, que eu acho que é bastante relevante. Porque só para mostrar um pouco da dimensão da Antártica, né? Eu deveria talvez ter começado com essa parte, né? A Antártica representa cerca de 10% da Terra acima do nível do mar do mundo, né? Na verdade foi tanto descoberto quanto ocupado bastante recentemente, e foi feito um tratado da Antártica entre 29 países, eu acho, que a Antártica precisa ser reservada para atividades pacíficas e de pesquisa, e não para exploração econômica e também não para atividade militar. E os 29 países que são consultivos desse tratado, eles precisam necessariamente desenvolver pesquisa científica na Antártica e, portanto, esses países têm estações de pesquisa na Antártica. Então, a Antártica é muito grande, o Polo Sul é aqui, mas a gente vê que tem bastante estações tudo na periferia da Antártica, porque, obviamente, a locomoção Doutora, não sei no se continente... está compartilhando a tela. Não está compartilhando aí. Peraí, perdão. Agora está? Sim, agora está. Obrigada. Então, eu estava mostrando aqui o mapa da Antártica. Então, a maioria dos países... A maioria dos países tem as suas estações de pesquisa próximo do mar por causa das limitações de deslocamento no continente por causa do gelo. Tem vários lugares ali onde tem até 3 quilômetros de camada de gelo, e outros lugares, principalmente aqui nessa parte da Ilha São Jorge, né, onde tem a estação brasileira, mas também de muitos outros países. Ali o clima é um pouquinho mais ameno, e tem uma pesquisa com terra firme, vamos dizer, sem gelo, pelo menos em parte do ano. Isso é bastante importante, né? Então, a estação do Brasil é aqui nessa parte, ou seja, aqui, não, aqui nessa parte aqui. Então, é um detalhe de um detalhe, mas é uma área bastante interessante, porque, na verdade, a Antártica pode ser dividido mais ou menos assim, entre a parte oriental e a parte ocidental. Essa parte ocidental
tem, inclusive, atividade vulcânica, né? Porque tem uma ilha vulcânica chamada Deception, que é um vulcão, na verdade, que ainda está ativo, mas que explodiu, inclusive, nos anos 60. E tem, por exemplo, restos fósseis, por exemplo, de dinossauros em vários locais aqui nessa região. Esse aspecto, por exemplo, é analisado pela equipe de paleontologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Alguns países, como o Chile e a Argentina, aspiram incorporar uma parte da Antártica como território, né? Mas que o tratado proíbe esses movimentos e pelo menos até 2040 e pouco nada pode ser mudado nesse Estatuto da Antártica. Então, a Antártica, originalmente, quando a gente tinha Pangeia, né, e a parte sul aqui, que se chamava Gondwana, quando todos os continentes ainda formavam uma só, né, foram se separando, e a Antártica realmente fazia parte ali, por isso que a gente tem os fósseis dos dinossauros, e a gente vê aqui a divisão da Antártica com essa cadeia de montanhas aqui, né? Então, tem não são os pesquisadores não podem assim ir para a Antártica por conta própria e muito menos sem preparo, né? Então a Marinha organiza um treinamento pré-antártico para todos os pesquisadores que querem fazer uma missão na Antártica, que tem um projeto no programa ProAntar e querem coletar amostras, etc., ou fazer análise de água ou da atmosfera, etc., precisam fazer um treinamento pré-antártico que normalmente é feito no Rio de Janeiro, ali na ilha de Marambaia, na base da Marinha. Um aspecto muito importante é se preparar muito bem para uma missão de pesquisa lá, porque se você esquecer alguma coisa, obviamente não tem nenhuma loja na esquina para comprar, nem um navio, nem avião que vai levar isso até o grupo, né? Então, tem que se precaver a praticamente tudo o possível, preparar os kits de coleta, numerar, colar os adesivos, anotar tudo que vai acontecer e que precisa ser anotado para as coletas, porque, primeiro, no nosso projeto, qualquer pesquisador coleta amostras que vão servir para o grupo inteiro, né? E não só para aquele pesquisador que coletou. E muitas vezes a análise é feita meses ou até um ano depois da coleta, então tudo precisa estar muito bem anotado e marcado, né? Outros grupos de pesquisa fazem análise meteorologia, climatologia, batimetria, né, estudo do continente, e a parte geológica, estudo do fundo do mar, a paleontologia, que eu já mencionei, também todas as correntes marítimas e massas de ar, né, e como essas impactam no aquecimento global, por exemplo, sobre o gelo e ecossistemas, estudo de macroalgas, a vida marinha, estudo de aves e pinguins, estudo de baleias e golfinhos, e como nós, estudo de micro-organismos, ecossistemas e bioprospecção. Então, nossas perguntas, né, principalmente sobre os patógenos, quais são autóctonos da Antártica e quais são trocados com os continentes. A gente vê também que tem um crescimento muito, muito grande de turismo na Antártica. Custa muito caro você fazer um cruzeiro até a Antártica e poder ir em terra, mas
ainda assim, dezenas de milhares de pessoas por ano agora visitam a Antártica e, obviamente, o impacto sobre os ecossistemas pode ser importante e esses visitantes também deixam vírus, bactérias e fungos ali no continente, né? Como já foi demonstrado por vários outros grupos. Então, também é uma questão importante quais são as mudanças climáticas que podem impactar nesses ecossistemas, né? Mais um pouco sobre a estação. Então, na imagem em cima, a gente vê os containers antigos que foram utilizados para a construção da estação. E aqui os módulos de emergência, que foram utilizados durante mais de 15 anos para a pesquisa, albergando também os pesquisadores, né? Isso foi durante a montagem do laboratório, a pesquisadora do INE, a Luciana Trilles e eu. Então, a gente montou e testou todos os equipamentos e as diferentes amostras. Essa foi, vamos dizer, a coleta do primeiro ano, mas agora nós temos centenas de amostras a mais, então estão em plena análise nos laboratórios da Fiocruz e fazem parte de teses de mestrado e doutorado agora de bastante alunos, o que é muito importante também. Né? A parte de isolamento de micro-organismos, a caracterização molecular deles e genética e, obviamente, a parte de bioinformática, que é muito importante. Esses são os sequenciadores da nova geração, né, que a gente usa para análise genética e a parte de análise computacional dos dados todos. Talvez líquens pode ser uma pergunta, né? Por que estudamos líquens? Porque eles são mini ecossistemas, né, de associação entre fungos, microalgas, os cianobactérias e outros organismos. Eles são indicadores importantes de mudanças climáticas e de poluição e também eles têm metabolismo secundário bastante interessante, que podem trazer soluções para o desenvolvimento de novos medicamentos. E tem uma variedade bastante grande de líquens que a gente pode analisar. Esses são resultados de dados genômicos, né? Isso foi, no caso, no sequenciamento de uma amostra de líquens, e a gente vê que a gente acha bastante bactérias arqueias nesse mini ecossistema. Nós também de bactérias, muitos gêneros diferentes de bactérias, obviamente, além dos fungos licheniformes, a gente também detecta vários outros fungos e mesmo metazoa, que são bastante relevantes para a gente ver como que é a associação desses metazoas com os líquens. Eu não vou entrar em detalhe, obviamente, com todas essas análises computacionais e a classificação taxonômica molecular desses organismos todos, mas um dos aspectos muito importantes, isso aqui foram as famílias de vírus que foram detectados ali nessas amostras, né? Tanto vírus procariotos quanto vírus eucariotos. Essa foi uma amostra de fezes de pinguim, né? A gente acha, obviamente, uma variedade muito grande de sinais genéticos dos organismos, e com isso a gente, né, como já é conhecido que o que nós sabemos da biodiversidade geralmente era o que era cultivável nos laboratórios, mas agora com as metodologias genéticas, genômicas, de metagenômica, principalmente, a gente consegue dados muito mais amplos sobre o conteúdo de organismos numa determinada amostra. Eu acho que isso é o poder
muito grande dessas tecnologias e que vão nos ajudar a responder nossas perguntas, tanto perguntas da área científica, quanto, obviamente, as perguntas relevantes para a saúde pública. Então, eu vou parar por aqui, agradeço a todos pela atenção e estou, obviamente, à disposição para a gente discutir ou responder dúvidas, conversar sobre aspectos variados, né, dessas tão importantes missões científicas. Tenho que, né, de novo, pedir um pouco de desculpas pela improvisação de última hora com a troca de palestrante, mas espero ter conseguido atender um pouquinho a expectativa dos acadêmicos e dos colegas. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor Wynn. Eu vou passar a palavra ao Leonardo, porque ele tem as perguntas que alguns dos colegas fizeram e talvez você queira fazê-las oralmente, Leonardo, aproveitando aí que o doutor Wynn está presente, ele poderá responder. Por favor. Obrigado, Dante. Doutor Degrave, parabéns, excelente apresentação, incita a curiosidade, com certeza. E aí nós tivemos várias perguntas aqui no chat. Algumas você já até respondeu durante a sua apresentação. Eu vou fazer, então, a leitura. A primeira pergunta aqui, na verdade, Humberto Zardo coloca, né, muito valiosa a postagem. A favor, comentar sobre as lições aprendidas sobre o sistema modular de laboratório, qualificação dos espaços biologicamente seguros, como se produzem os meios de cultura para a pesquisa. Pois é, obrigado pela pergunta, né? Na verdade, as lições aprendidas sobre o sistema modular de laboratórios, então, teve bastante experiência com os containers na época, e os containers são muito modulares e podem ser expandidos ou diminuídos, então tem uma agilidade bastante grande, mas um container é um container. Ele realmente tem limitações de durabilidade e principalmente limitações quanto à qualidade de instalação, confiabilidade e biossegurança mais ainda, né? Então, realmente os containers estavam no final da vida útil e foi realmente muito importante a construção dessa estação de pesquisa do Brasil, essa estação nova. O custo da construção foi mais de 100 milhões, não me lembro bem se é 100 milhões de dólares, mas provavelmente, né, com toda a parte do projeto, a construção, comissionamento e instalação dos laboratórios, né? Então, a qualidade da construção e dos laboratórios na estação nova é muito, muito maior. Tem sistema bastante automatizado, tanto proteção contra incêndio, por exemplo, né, que é uma das fobias quase, né, do programa ProAntar, por causa daquele incêndio na época. Vamos dizer, a instalação dos laboratórios ainda não está totalmente, vamos dizer, otimizado e adequado para os diferentes projetos de pesquisa, mas a cada ano tem mais experiência. É óbvio que a interrupção por causa de Covid, né, no ano 2020 para 2021, não teve nenhuma atividade na estação, nenhum pesquisador podia ir lá, e no ano passado, 2021 para 2022, só foram feitas 2 missões em vez de 5. Né? Então, teve uma atividade bastante limitada. Então, isso atrapalhou um pouco essa parte tanto de qualificação dos espaços e otimização desses espaços, né?
A biossegurança, na estação tem os laboratórios de microbiologia de classe 1, né? E o laboratório da Fiocruz com nível de biossegurança 2, que a princípio é suficiente para tratar amostras e processar amostras. É óbvio que isso não seria suficiente para tratar de agentes patogênicos em volume maior ou em forma concentrada, né? Então, com todo cuidado é pouco e a gente se esforça para equipar os pesquisadores também durante a coleta e a pesquisa, né, com todos os, vamos dizer, os EPIs necessários para isso, né? Meios de cultura para pesquisa na Antártica, a gente precisa levar tudo. Então, a gente leva, na verdade, os meios de cultura em pó, né? Os diferentes componentes, o preparado já pesado e tudo, mas em pó. E aí, no local, a gente tem água de boa qualidade, tem água Meliquê, né? De alta pureza, e temos autoclaves lá, então a gente consegue fazer todo o trabalho microbiológico normal, e a gente também consegue inativar todos os resíduos com autoclavação ou inativação química suficiente para poder trabalhar. Dr. Degreve, estamos aqui hoje com o Dr. Leon, nosso confrade, e que foi um dos responsáveis por essa brilhante sessão de hoje. E ele tem uma pergunta. Dr. Leon, você pode... Deixa eu... Está aberto. Um minutinho. De início, eu gostaria de agradecer e cumprimentar o colega Wynn por ter substituído o Dr. Krieger e o fez com brilhantismo. Uma das perguntas que eu fiz, que eu escrevi aqui para o Dr. Wynn, uma vez que tem anos que eu não estou não estou participando do programa, por já estar aposentado, eu perguntei ao Dr. Wynn como a Fiocruz planeja utilizar as enzimas que chamarei do frio. O que o colega poderia exemplificar como novidade? Porque eu imagino que os micro-organismos que estão sendo obtidos lá no frio vão trazer importantes novidades nesse aspecto de enzimas, né? E, logicamente, substratos. E aproveito também para perguntar se está programado assim, buscar moléculas novas que possam ter efeitos medicamentosos. Essa é a indagação que eu faço. Obrigado, Dr. Leon. Sentimos a sua falta sempre na Fiocruz e nas nossas reuniões de discussão sobre o projeto Antártica, né? Mas eu acho que são perguntas bastante relevantes, né? As enzimas que adaptados para o frio, na verdade a gente vê que os micro-organismos, as bactérias que a gente já isolou de lá, eles crescem lentamente a 4 graus, crescem melhor a 10 e cresce melhor ainda a 15, 20 graus. Acima de 20 graus, normalmente, a maioria das bactérias começa a ter problemas de crescimento. Então, realmente, o metabolismo desses organismos é apropriado para essas temperaturas, vamos dizer, entre 0 e 20 graus no máximo. Isso para enzimas desses organismos é bastante interessante, porque podem ser enzimas que são bastante resistentes a congelamento e que têm uma atividade bastante importante à temperatura ambiente, e não necessariamente provavelmente não a temperaturas mais altas, né? A gente vê alguns exemplos já na literatura, né? E
bom, enzimas de bioremediação, é óbvio que os micro-organismos lá têm muito pouco tempo, na verdade, de crescimento e de expansão da colônia e de transformar matéria orgânica, tem que ser feito com bastante eficiência, né? Porque não tem muita matéria orgânica, a maior parte realmente é oriundo de carcaças e fezes de aves e de animais, né? Então, os organismos têm que conseguir processar aquilo de forma rápida e depois, no final do verão, né, 4 meses depois, todos os organismos voltam para a hibernação. E a gente, obviamente, tem pouca experiência com esses, tanto os organismos quanto as enzimas por eles produzidas. Então, ainda não sabemos muito bem o quão prático isso vai ser. Com certeza é interessante estudar a estrutura dessas enzimas para ver qual é a diferença com enzimas de organismos que crescem normalmente a 37, por exemplo, né? Mas, enfim, a gente tem agora várias estufas incubadoras, né, dentro da câmara fria, na Fiocruz, ou com refrigeração, para a gente conseguir estudar esses organismos e estamos realmente no momento ainda de coleta de dados, né, toda a parte de sequenciamento, então a gente, até janeiro, fevereiro, a gente deve ter o genoma completo de praticamente quase 400 bactérias individuais e um número quase igual de metagenômicas, né? Ou seja, dados sobre os pequenos consórcios desses organismos. E aí eu provavelmente vou poder responder com mais informação a sua pergunta. Mas, de qualquer modo, a gente já detectou vários micro-organismos dentro do dataset que, inclusive, já sabidamente tem metabólitos que são relevantes para como possível medicamento, tanto para desenvolvimento como tratamento para câncer, quanto para algumas doenças infecciosas. Então, a gente agora está olhando para esses organismos em mais atenção, né? E a gente vai também precisar apelar para outros grupos de colaboração, né, para a gente olhar grupos com um olhar mais farmacêutico e de metabolômica, por exemplo, para a gente conseguir caracterizar melhor a estrutura química de vários compostos para a gente conseguir avançar, porque essa área a gente não tem toda a instrumentação na Fiocruz disponível. Mas uma coisa, por exemplo, um exemplo já mais ou menos certo é que vários organismos, tanto líquens quanto bactérias ali, têm fotoproteção natural, porque a quantidade de UV é bastante importante na Antártica, e essa fotoproteção, pelo menos já em um medicamento, foi utilizado, foi desenvolvido também como proteção, loção, né, contra raios UV para uso humano. Perfeito. Obrigado, Dr. Wynn. Parabéns. Obrigado, doutor Leão. Continuando, temos aqui diversas felicitações, cumprimentos. Eu fiz uma pergunta, The Grave. The Grave ou Wynn? O que você prefere? Wynn, não, Wynn. Eu estava olhando acerca do que você ia apresentar e eu vi alguns relatos de que quando há o descongelamento daquela camada mais constante, né, o permafrost, e ali existem vírus e bactérias congeladas, e que isso está relacionado no continente ártico, alguns surtos de doenças e alguns casos, por exemplo, como da antrax, né? Isso já foi alguma vez detectado na Antártica?
Ainda não, na verdade, a gente já detectou ou já notou, e também por relatos de outros grupos, que tem um descongelamento mais rápido e que várias áreas que antes eram permafrost agora realmente não ficam mais congelados durante o verão. E aí tem, obviamente, esse risco, como a gente já detectou, fungos e algumas bactérias patogênicos desse tipo, não tenho dúvida de que vamos fazer mais dessas descobertas de detecção. A questão é um pouco difícil, a avaliação de risco, o quão perigoso isso é para o ser humano, né? Tanto para os pesquisadores quanto para os militares, que estão presentes em todas as bases de pesquisa, todas as estações de pesquisa de todos os países, porque são principalmente os militares que fazem a logística de transporte, né? Mas também para aqueles dezenas de milhares de turistas e que, por exemplo, na ilha Deception, tem tanto organismos ali adaptados ao frio, mas também ao calor por causa das fontes termais vulcânicas que tem ali presentes. E aí os turistas adoram tomar banho nessa água quente na Baía do Deception. Mas isso, obviamente, oferece um risco tanto para os turistas se infectarem, quanto eles contaminarem o ambiente com agentes patogênicos, né? Então, ainda é um pouco cedo para a gente conseguir dar mais informações sobre esses riscos, mas com certeza estão presentes, né? Eu vou já logo conectar com uma outra pergunta aqui, né? O que pode ser melhorado no intercâmbio de informação com outros países, né? E aí é óbvio que para os pesquisadores o objetivo de toda pesquisa é publicar né, divulgar a informação científica a respeito. E na Antártica, a princípio, formalmente não tem, obviamente não tem exploração de recursos naturais, mas é óbvio que vários países pesquisam esses aspectos e nessas coisas a gente, obviamente, acha muito pouca informação na literatura. Mas sobre os aspectos biológicos, na Antártica, a gente tem, obviamente, uma quantidade importante de publicações, a gente tem dados genéticos já de isolamentos de organismos em outros lados, outros cantos da Antártica, que estão presentes nos bancos de dados, e que a gente, obviamente, consulta com muita atenção, né? Tem o comitê, o SCAR, né, de pesquisa na Antártica, que promove essa divulgação. Então, e tem algum intercâmbio de pesquisadores que às vezes visitam alguma estação de pesquisa de um outro país. Mas esse último aspecto poderia, no meu entender, poderia melhorar bastante, porque né, obviamente as limitações financeiras não permitem que o Brasil, por exemplo, vai expandindo mais seu horizonte de pesquisa na Antártica, mas poderia, através de colaboração científica, fazer intercâmbio com pesquisadores com outras estações para poder ter uma prospecção também em outros lados da Antártica, né? E eu já fiz, inclusive, essa sugestão recentemente, tanto para o Ministério de Ciência e Tecnologia quanto para a Marinha do Brasil. Ui, temos aqui uma pergunta ainda da Maria Inês Santoro, nossa confrade também, que correlaciona com o que você falou. Além das felicitações e parabenizações, ela pergunta se há
alguma colaboração com os pesquisadores do Instituto Oceanográfico da USP, a Fiocruz, neste projeto? A Fiocruz tem bastante cooperação para o programa ProAntar especificamente. A gente tem essencialmente contato e colaboração com todos os outros grupos que atualmente estão no programa ProAntar. A gente tem, talvez de forma um pouco mais intensiva e direta com a Universidade Federal de Minas Gerais, com grupos na Bahia, com o UNB, com a Universidade Federal do Rio Grande e com alguns grupos da USP também. Eu não me lembro exatamente a cooperação com o Instituto Oceanográfico, mas a gente, se já não tiver, a gente com certeza tem interesse de estabelecer mais colaboração. Inclusive porque, além da Antártica, tem um olhar um pouco mais amplo também, o que se chama Amazônia Azul, né, que são pesquisas e análise e acompanhamento das ilhas oceânicas do Brasil, né, de Fernando de Noronha, São Pedro, São Paulo, Trindade, e que são também ecossistemas bastante importantes e que vários grupos de oceanografia têm um grande interesse, obviamente, de pesquisar isso. E o Atlântico Sul tem um interesse crescente no mundo, inclusive, né? Mas também entre a Europa e América do Sul, para a gente ter uma cooperação maior com o Atlântico Sul. E eu acho que deveria ter mais interação, mais cooperação mesmo com os grupos de estudo oceanográficos, porque são coisas bastante complementares, né? Nosso olhar, obviamente, é mais né, biológico, microbiológico, mas, vamos dizer, muitas das técnicas e de amostragem são similares, e a gente pode cooperar em muitos campos diferentes. É um pouco infeliz, realmente, que as limitações financeiras sempre vêm nos atrapalhar, né? E muitos grupos de oceanografia têm dificuldades, por exemplo, para manter os navios operando e trabalhando, né? Mas realmente estamos super dispostos a fazer mais cooperação. Bom, estamos quase no limite do nosso horário. Eu vou deixar uma última pergunta para que você responda de forma bem rápida, antes de passar a palavra ao Dr. Dante Alari, para que ele possa encerrar. Então, da nossa amiga e confrade Giseli Chiarella, se há algum estudo olha o perfil de resistência antimicrobiana dos organismos encontrados na Antártica? Então, quando a gente faz análise metagenômica, a análise genômica dos micro-organismos isolados, a gente olha, obviamente, para o resistoma, né? As genes da resistência a antibióticos ou a metais pesados ou a outros compostos, para a gente, inclusive, aprender a quais, o mesmo a UV, né? A quais fatores ambientais esses organismos estão expostos ou por onde eles adquiriram certas resistências. E isso é bastante relevante, obviamente, para aumentar nosso conhecimento sobre a distribuição da resistência a medicamentos e a produtos químicos nesses microbiomas, né? De modo geral, a gente olha tanto na biodiversidade e os aspectos taxonômicos, não exatamente muito por razões evolutivas,
Mutações, obviamente, a detecção de mutações é importante porque, inclusive, no caso de resistências, a gente consegue relacionar essas mutações com o que a gente nota em outros casos clínicos, por exemplo. Mas a gente ainda está olhando primeiro para a diversidade, né? Para a gente, e quanto mais a gente olha, mais diversidade tem, né? Então, eu pessoalmente acho um pouco artificial a gente olhar muito para aspectos evolutivos, porque quando a gente olha para uma bactéria isolado na Índia e um isolado no Brasil, eles podem taxonomicamente estar muito próximos, mas evolutivamente não tem nada tão a ver, né, que nos permite tirar conclusões específicas. Então, a gente primeiro olha realmente para a diversidade né, e a expansão, adaptação de organismos ao seu ambiente. Dr. Wynn, infelizmente, eu preciso retornar agora a palavra ao nosso confrade Dr. Dante. Eu gostaria ainda de fazer outras perguntas, mas nosso tempo realmente está no limite. Dr. Dante, obrigado, Dr. Wynn. Muito obrigado. Bem, eu queria 2 agradecimentos. O primeiro ao Dr. Wynn, que meio que jogado no fogo assim, de última hora, nos fez a palestra, né, substituindo ao Dr. Krieger. Então, muito obrigado, Dr. Wynn. O segundo agradecimento é aos colegas que deram esse tempo deles para escutar o Dr. Wynn, para prestigiar a academia em mais uma atividade dela. E, para finalizar, pedir àquelas pessoas que estão com a câmera fechada que abram, porque tem uma clássica foto do grupo que é tirado em toda a reunião, né? Então, peço que os senhores abram as suas câmeras para que tiremos essa foto. É o que eu tinha no momento. Se a foto já foi tirada, eu não sei. Não estou recebendo da Cibele nenhuma indicação. Ainda tem gente abrindo. Já tirou? Sim, é bem rapidinho. Tá. Então, vamos aguardar mais uns minutinhos, só um instante, até que a Cibele nos diga que tirou a foto e damos por encerrada mais uma atividade da academia, que, como eu disse, a pretensão nossa é que toda segunda-feira tenhamos uma palestra. Nem sempre nós estamos conseguindo, mas fica o propósito, né, de termos essas palestras semanalmente, às segundas-feiras. Tudo ok, Cibele? E também a clássica palmas ao Dr. Wynn, né, pela apresentação. Muito obrigado, Dr. Wynn. Muito obrigado, eu que agradeço. Foi ótimo poder apresentar um pouco do nosso programa. Ok. Então, vamos dar por encerrada a atividade. Obrigado a todos. Obrigado.